E a que nós vamos falar hoje teve que viver um momento dramático da história da Espanha, que foi a grande perseguição religiosa que aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. Ela já tinha começado anteriormente com a queima das igrejas, já havia um clima de anticlericalismo grande, mas que vai estourar durante a Guerra Civil Espanhola com muitos mártires, muitos vão se oferecer. E é aqui que nós vamos entrar no carisma da serva de Deus, Madre Maria del Carmen, que é uma espanhola fundadora, com o venerável Monsenhor La Higuera, das Oblatas de Cristo Sacerdote, Madre Maria del Carmen Hidalgo de Caviedes e Gomes. E será exatamente durante este período da Guerra Civil Espanhola e da terrível perseguição que Deus vai dar-lhe essa vocação e vai lhe mostrar esse chamado. Então, no perfil biográfico da Madre Maria del Carmen, narra esse momento assim, eu gostaria de ler com vocês, porque é muito importante para a gente entender a urgência desse chamado de rezar pelos sacerdotes. No começo da Guerra Civil Espanhola, diz a biografia, concretamente no dia 20 de julho de 1936, quando ela tinha 23 anos, teve uma experiência interior extraordinária que marcou fundamentalmente sua vida. O bombardeio do quartel da montanha a surpreendeu na Igreja das Capuchinhas, enquanto se preparava orando para assistir à Santa Missa. A gente vê aqui o que é viver uma guerra, né? Ela se prepara para a missa quando se sabe do bombardeio. Então, você vai à missa durante o conflito armado. A surpreendeu na Igreja das Capuchinhas enquanto se preparava orando para assistir à Santa Missa. Diante do perigo eminente, as religiosas chamavam o capelão, mas esse, por mais que Maria del Carmen o buscasse, não aparecia em nenhum lugar. Então aqui vem a situação. As capuchinhas, na sua clausura, procuram o padre, a jovem Maria del Carmen vai procurar onde está o padre para celebrar a missa, durante o grande caos, né, do período revolucionário. Continua a biografia. Em tal situação, diante do altar de um templo que ameaçava vir abaixo pelas explosões das bombas, então você vê o grande caos. O cair da igreja parecia iminente, né? Sua alma recebeu uma luz intensíssima que a fez compreender com insólita força o posto vital do sacerdote na igreja, sua missão insubstituível no plano salvífico de Deus para chegar às almas. Então, diante daquele momento, ela está na igreja a preparar, o padre não é encontrado, o altar do templo pode vir abaixo a qualquer momento, no meio das bombas, é Deus mesmo que age, é o Espírito Santo, que mostra para ela a missão insubstituível que os sacerdotes têm. E a resposta dela diante da luz de Deus é um oferecimento completo. É o que elas chamam de voto pro eis. Pro eis é uma referência à oração sacerdotal de Cristo que fala: por eles eu me santifico, por eles eu me consagro. E a resposta que ela dá a Jesus é exatamente essa: se oferecer pelos sacerdotes. Ela não entende bem, mas ali é a semente da grande obra da fundação das Oblatas de Cristo Sacerdote. A providência vai fazê-lo encontrar com o venerável Monsenhor La Higuera. Aqui tem até uma foto dele, vamos ver se vocês conseguem ver. Que então eles vão se conhecer e vão de maneira providencial, ele vai entender a alma dela, ele vai entender, os dois vão se entender e vão se unir num mesmo carisma. Ele vai escrever assim: recorda que em 25 de abril de 1938, sem que eu tivesse aberto meus lábios, me dizias: já que não posso ser sacerdote, serei vítima por eles. E com este princípio me abriram horizontes sem par. Eu sentia, madre de minha alma, quer dizer, está falando para ela, que o que Deus te fazia sentir era a obra que eu tinha que fazer. Então, enquanto ela recebe luz, que Deus queria uma obra pelos sacerdotes, Deus iluminava ele, que era a obra que ele tinha que fazer. Te disse: isso não existe, mas existirá. Meses mais tarde, chegamos à festa do Coração de Jesus, 24 de junho daquele ano de 1938, quando eu disse: adiante. Ninguém sabia o que entre os dois tinha ocorrido, vivendo como se nada tivesse passado. Então começa a se formar o que vai ser a obra. As Oblatas de Cristo Sacerdote são religiosas de vida contemplativa e integral, que dia e noite perpetuam na igreja a oração sacerdotal de Cristo. Se oferecem pelos sacerdotes e pela igreja, sem cessar nos seus mosteiros, intercedem, rezam e se oferecem. Elas perpetuam esse clamor
de Cristo sacerdote. Essa é a luz que vai receber a Madre Maria del Carmen, a serva de Deus, Madre Maria del Carmen, e o venerável Monsenhor Laiguera. Ele como sacerdote, depois como bispo e arcebispo, e ela como fundadora e monja de clausura. Os dois vão ter uma mesma missão. E essa missão não será só a fundação, mas será essa intuição e o trabalho incansável pela instituição de uma festa litúrgica dedicada a nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, para que toda a igreja compreenda a centralidade do mistério de Cristo sacerdote. Essa festa foi já aprovada em vários países e desde o Papa Bento XVI ela pode ser realizada em todas as... Basta que as conferências episcopais façam um pedido à Santa Sé. É uma festa aprovada pela Igreja, sobretudo nós temos o grande trabalho que eles tiveram na Espanha, mas em muitos outros países de língua hispânica, de língua espanhola, e muitos outros já o celebram. E foi em grande parte, já havia um grande desejo de muitos institutos que celebravam privadamente em essa festa, mas foi sobretudo o esforço do Monsenhor Laiguera e da Madre Maria del Carmen. No diário do Monsenhor Laiguera, ele vai explicar sobre a origem dessa festa. Tudo merece minha madre cofundadora, e isto em plena justiça. Ela foi o mentor, o instrumento executivo, ademais de propulsor. Marcou em cada momento como, o quanto e o meio eficaz e acertado, ao indicar oportunamente e apontar como inspirada a direção que nos conduziu ao êxito, chamemos assim, final. Não sei os planos do Senhor, mas se na igreja se reconheceu que as festas do Corpus Christi e o Sagrado Coração de Jesus se devem a mulheres santas, aqui eu quero fazer uma observação, porque quem não sabe, o Corpus Christi está ligado ao pedido de Jesus a Santa Juliana do Monte Cormillon e o Sagrado Coração a Santa Margarida Maria Lacoque, então continua ele. Mas se na igreja se reconheceu que as festas do Corpus Christi e Sagrado Coração de Jesus se devem a mulheres santas que receberam este carisma especial do Espírito Santo, haverá que reconhecer em justiça seu testemunho excepcional, e eu afirmo rotundamente que a festa de Cristo, sumo e eterno sacerdote, se deve a Madre Maria del Carmen Hidalgo de Caviedes, fundadora da Congregação das Irmãs Oblatas de Cristo Sacerdote, e sua primeira e atual Madre Superiora Geral. Foi ela a escolhida por Deus. A missão da Madre Maria del Carmen vai ser, sobretudo, formar estas monjas que particularmente terão esse caráter sacerdotal. Então, desde o princípio, a obra sacerdotal, ela vai escrever, e aqui nós vamos ler para meditar qual foi esse carisma, qual foi essa inspiração que Deus foi mostrando a ela. Primeiro, ela queria fundar uma obra para amar, orar e sofrer pro eis, isso é, pelos sacerdotes. Então ela diz, para amar, orar e sofrer pro eis, vos chamou o Senhor, tirando-vos do mundo e reunindo-vos a seu redor. Isto é, são monjas que se retiram do mundo, mulheres totalmente consagradas, para viver para Cristo sacerdote e pelos sacerdotes. Ela escreve, seja o amor o motor que anime vossos pensamentos, palavras e obras. A chama que purifique vossos desejos e inclinações. A seiva que vivifique todo o vosso espírito. Olha que lindo, para seguir Cristo sacerdote, o único motor tem que ser o amor. Só pode nos mover o amor. O amor tem que ser tudo. E ela continua, amor a Deus que vos entrega a sua vontade divina, cuja glória e louvor é a razão principal de todo o ato sacerdotal. Isto é, todo o ato sacerdotal tem como ato principal, como razão principal, a glória e louvor de Deus. A vontade de Deus é o coração, é o centro da Madre Maria del Carmen. Tudo nela era para fazer a vontade de Deus. Continua ela. O amor a Cristo sacerdote eterno, vosso esposo divino. Amor a Maria Imaculada, mãe de Cristo sacerdote vossa mãe, a quem consagrareis vossa vocação. Amor ao sacerdócio santo de Cristo, de que eles participam. Amor à Igreja, que é depositária e custódia do poder sacerdotal. Amor às almas, cuja salvação é a missão dos sacerdotes. Todas as fibras do vosso coração vibrem ao uníssono com o de Cristo. Que nosso coração também seja assim, seja uníssono com o coração de Cristo. Que a música que canta o nosso coração seja a mesma música que faz pulsar o coração de Cristo, isto é, a glória do Pai. Continua ela, não tenhais outra atividade que a do amor, e vosso apostolado seja o da oração e sacrifício, o meio
de exercer o apostolado sacerdotal, de ser uma alma sacerdotal, é a oração e o sacrifício. É isso que ela quer nos dizer. E ela vai explicar o que é uma alma oblata de Cristo sacerdote, o que é essa vocação pro eius, o que é essa vocação pelo sacerdote. Escreve ela: a alma oblata tem que romper os muros do convento e cruzar os mares e chegar até o último confim da terra com a mesma caridade com que Cristo está presente, com seu mesmo amor redentor. Veja, não pode haver limite para o nosso amor, porque a alma que se oferece ao coração de Cristo sacerdote, ela tem que abraçar tudo que é caro ao coração de Cristo. E a caridade de Cristo chega até o último confim da terra. Não há nada que não seja abraçado quando nós abraçamos Cristo sacerdote. É para esse total, para todos os missionários, para todos, tudo, porque o coração de Jesus, quando nós abraçamos o coração de Jesus, nós damos tudo. Ela escreve assim: o que sente o coração de Cristo faz deles outro ele e tem que chegar à realidade de que só Cristo seja sua vida e exigência. Cristo tem que ser tudo. É preciso que pulse em nós o coração de Cristo. É preciso que tudo em nós seja a oração sacerdotal de Cristo. Por eles eu me ofereço. O lema das oblatas é pro eis et pro ecclesia, isto é, por eles e pela igreja. Tudo na alma oblata é assim. Tudo é viver essa vida escondida com Cristo em Deus, né? Para que os sacerdotes tenham a força que Deus espera dele, né? Porque nós devemos também ser almas sacerdotais. O Monsenhor Lariguera vai entender isso na sua vida sacerdotal. É muito impressionante o diário espiritual do Monsenhor Lariguera, porque a gente vê como os dois viveram o mesmo carisma, e ele vai se sentir assim, não só fundador das oblatas, mas ele mesmo um carisma de oblação.